E uma coisa que me chama muita atenção é que aí, no caso, como o Flávio teve o sigilo dele bancário quebrado na investigação dele do Ministério Público do Rio de Janeiro, você sabe concretamente, porque as investigações comprovaram isso, fazendo todo o caminho do dinheiro, que este dinheiro que custeou vários dos imóveis do senador Flávio não veio do salário dele, nem do salário da mulher dele, porque se comprovou que tinha vários depósitos de dinheiro em espécie que eram depositados na conta dele e na conta da mulher dele, sem identificação de onde veio. Em um caso foi identificado um depósito de R$25 mil do Fabrício Queiroz, e também tem, acho que se não me engano, 20 mil do atual chefe de gabinete dele, que é o coronel Miguel Braga, e que isso sempre casava com quando o Flávio tinha que pagar ou a entrada de um apartamento, ou então o boleto do apartamento. E o tempo todo o Ministério Público escreve que no cruzamento de dados, no geral, né, nunca tinha lastro dentro da conta bancária do Flávio para os pagamentos em espécie que depois ele dizia que fazia. Mas eu queria acrescentar uma coisa nisso que você falou sobre a mansão do Flávio, que me chama a atenção, que é um dos capítulos finais do meu livro, onde eu trato dessa questão. Achei bastante. Quando veio a notícia, a gente soube da compra, que é quando os documentos foram formalizados, né? Foi entre janeiro e fevereiro do ano passado, de 2021. Mas essa compra da mansão, ela foi feita, o sinal, né? O início dessa negociação foi em novembro de 2020. Praticamente nos mesmos dias em que a imprensa, vários colegas, noticiávamos a denúncia do Ministério Público contra o senador Flávio Bolsonaro por causa de um desvio de R$6 milhões da Alerj. Então, assim, isso até, Nassif, assim, compartilha aqui com quem está acompanhando a gente, até no bastidor do bolsonarismo ali, pessoas próximas ao senador, chama muita atenção a falta de discrição, de se fazer isso, justamente no período em que ele estava extremamente exposto em torno de todas essas denúncias. Mas também parece, né, que tinha ali um cheiro de impunidade, como se ele já sentisse o que é que poderia acontecer nos tribunais superiores. De uma maneira geral, nesses contatos aí com o governo e tudo, você tem sentido que caiu a ficha deles para os riscos que, principalmente pessoas que estão em cargos de confiança, estão correndo aí com a mudança de governo, com a justiça voltando a funcionar? Eu acho que essa preocupação, sobretudo Bolsonaro, expressa de um jeito ou de outro, pelo menos há um ano. Inclusive, lembro que no 7 de setembro do ano passado, ele falou especificamente isso nos discursos, né? Se não me engano, aqui em São Paulo, na Paulista, que ele chegou a dizer assim, que ele não ia ser preso, né? Canalhas, não vou ser preso. E aí ameaçou o Alexandre de Moraes, né? O Supremo, dizendo que ia tomar medidas. Então, assim, o Bolsonaro expressa de maneira direta o medo de ser preso de alguma maneira, né, num tom de ameaça, mas na verdade, uma expressão de uma preocupação também. Então, o que eu sinto já tem uns meses, eu diria que por volta de junho, julho, já meio que olhando para esse cenário, em que não se consegue reverter a rejeição, em que eles começam a olhar sobretudo para a pesquisa espontânea, que é a pesquisa, né, em que o entrevistador pergunta em quem você vai votar, e a resposta já vem, né, Bolsonaro, Lula, Ciro, que é... Então, essa pesquisa, no que diz respeito ao ex-presidente Lula, já tem uns 38% há meses, né, que está por volta disso. Então, esse número nunca se reduziu, o que mostrava um eleitorado bastante consolidado. E nas últimas semanas, essa situação vem, assim, de algum jeito, pegando mais ali no bastidor da campanha, já com alguma questão, né, de desânimo. Esse fim de semana tinha uma coluna do Thomas Trauman, bastante interessante, fazendo a reflexão em torno de que a avaliação do governo deu uma melhorada, mas a rejeição ao Bolsonaro continua subindo. Então, o problema é o candidato, né, na análise do Thomas Trauman. Eles têm dificuldade de fazer o Bolsonaro, sempre tiveram dificuldade de fazer o Bolsonaro ouvir os conselhos de campanha. Se a gente for olhar, Nassif, o que é a campanha do Bolsonaro hoje? O que foi a campanha do Bolsonaro há 4 anos?
Há 4 anos o Bolsonaro não tinha um marqueteiro, não tinha uma grande equipe de estratégia, não fazia grande uso da propaganda de televisão. O tempo de TV dele era mínimo, né? Era 1 minuto, nem isso direito, e era feito tudo muito a toque de caixa, sem nenhuma elaboração. Agora não, tem uma equipe, tem estratégia, tem qualidade, tem pesquisa qualitativa, gasta dinheiro com pesquisa. Ele fez uma campanha tida como mais profissional perto das demais campanhas. E ele, nem com o uso da Michelle, que também foi uma coisa que ali o PP, sobretudo, tentou emplacar, embora a própria primeira-dama não tinha lá, assim, toda a vontade de entrar, diferente do que se falou, ela tem vontade de aparecer politicamente, ela tem uma vontade, sabe? Mas ela tem muito incômodo também em aparecer junto ao Centrão, junto ao PP e o PL. Então não é assim tão simples para Michelle Bolsonaro fazer campanha do jeito que eles gostam que ela faça. Tanto que ela negou participar de umas peças. Então, assim, tem muito conflito nesse bastidor do Bolsonaro, tem conflito do Flávio com o Carlos, da Michelle. Esse final de semana, inclusive, né, a Michelle foi lá e deu um recado, o nosso candidato aqui no Distrito Federal é meu irmão, entendeu? Esse pessoal que tá usando o sobrenome Bolsonaro, não é não. E aí vai o enteado lá, devolve na madrasta, minha mãe tem 16 anos, não sei o quê, sabe? Publicamente, assim, lavando roupa suja na praça, entendeu? Então, tudo isso é um clima de campanha, conflito, dentro de uma campanha que está num momento muito difícil, né?